Boa noite. Ajustando aqui as coisinhas. Tá frio aí? Aqui tá muito frio. Oi. Qualitate na área. Bem-vindo, pessoal. Bem-vinda. Boa noite. Tá frio aí? Aqui tá muito frio. Pronto, acho que assim fica melhor. Pra quem pensou que não tinha, today have. Terça-feira, nossa live. Pra gente, bem-vinda. Pra gente falar de análise de óleos e graxas, né? Do grande mistério. O que será que tá acontecendo? Eu preparei um monte de coisa aqui pra gente ver. Pra gente conversar. Quero aproveitar e avisar que essa é a última live que a gente faz aqui no Instagram. Tem coisa nova chegando. Fizemos todos os testes, eu, Qualitate, Dona Ana Paula, e nós vamos para o YouTube. Fala, mano, bem-vindo. Dando uns minutinhos aí pro povo chegar, pra gente bater um papo de análise de óleos e graxas. Você que tá gostando dessas lives, você que tá gostando do material que a gente tá postando, compartilha. Manda isso pra quem você acha que vai gostar do conteúdo, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente mostra. Se facilitar e se ajudar alguém, olha, a gente vai estar muito, muito, muito agradecido. Viu? Fala, Gil, tudo bem? O povo aí sensacional. Bom, pra quem tá passando frio aí, que nem eu, agasalho, hein? Vamos então começar, né? Às 20h20 que a gente tá fazendo essa live de hoje. Então, recapitulando, nós vamos falar de óleos e graxas, o zóio e as graxas. Entrou um violinista na sala. E além de violinista, ele é quase o Forrest Gump. Bem-vindo, viu, meu irmão? Muito bom ver você aqui. Agora sim, vamos falar de óleos e graxas. Análise de óleos e graxas. Uma análise sensacional. Uma análise que demora pouco, que dá tudo certo. É tudo muito limpinho, tudo econômico. Não tem por que se preocupar. Enfim, vamos conversar dela. Hoje a live vai ser separada em 3 partes. A primeira, vou falar da análise tradicional, da origem, e aí até então é o que tem para hoje, certo? Que é a análise tradicional. Depois a gente vai falar da abordagem que a gente está implantando e está sugerindo, que eu vou chamar de uma nova abordagem mais inteligente, que é para dar marketing. E por último, as oportunidades, gente. Por quê? Nessa nova abordagem, a gente vai conversar sobre alguns pontos. Bem-vindo, senhor! E essas novas oportunidades vão afetar diretamente e impactar o fluxo do laboratório, que é uma coisa de doido. E aí eu vou explicar o porquê. Essa é uma análise que faz tempo que a gente vem fazendo, né? No método tradicional, e graças a nossa cultura, a gente só acredita vendo. E aí a gente viu e gostou. Hoje não estaremos aqui com a Double Check, que eu brinco, que ela está vendo as Olimpíadas em Paris. Vamos lá. A análise tradicional de óleos e graxas. Os principais desafios. Em primeiro lugar, a análise tradicional de óleos e graxas, ela tem como base a parte gravimétrica, tá? Que é o nome chique para falar que tem que pesar. Então a gente tem um processo, esse processo eu vou pesar o meu recipiente antes, pôr a minha amostra na Paula, bem-vinda. Essa amostra vai passar por um processo de extração e depois eu vou pesar de novo essa amostra.
né? Pela diferença de massa, a gente vai conseguir determinar o quanto que eu tinha ali de óleos e graxas, né? Existe uma vertente aqui que, por exemplo, se você... aí a legislação, dependendo do que você for seguir, você vai ter o grupinho dos óleos e graxas, né? E um subgrupo que a gente chama de óleo mineral, que é o ozóio mineral, certo? O óleo mineral, ele precisa passar por esse processo de extração, porém, ainda tem um segundo processo, que é para a gente fazer o clean-up, tá? E no final, sobrar só a parte mineral de todo esse conjunto, né? Só o óleo e da parte mineral, só os hidrocarbonetos da parte mineral, tá? Bom, esse já é o primeiro desafio que a gente tem no teste atual gravimétrico. Então, você tem que pesar antes, tem que pesar depois. Normalmente, as pesagens faz uma filinha ali na balança, né? Normalmente, as pesagens vêm com Kinder Ovo, que às vezes dá umas surpresas em alguns resultados, né? Essencialmente, as pesagens, na sua maioria das vezes, você tem aí a parte de transcrição das massas. Hoje já tem balancinha mais inteligente que registra, né? Mas na maioria das vezes a transcrição das massas, né? Bem-vinda! E aí, o que acontece? Esse já é o primeiro ponto. Então, a análise tradicional, ela vai trabalhar com o método gravimétrico. Isso já deixa o analista, né, maluco. Mas essa não é a pior parte. Ou quer dizer, não é a parte mais desafiadora. Que estamos aqui numa linguagem técnica e formal. Então, falaremos que não é a parte desafiadora. No método tradicional, o que a gente tem de desafio é o preparo da amostra. Porque se a gente for ver, a parte gravimétrica, a balancinha, é a parte de leitura, né? E lembra que aqui a gente separa preparo de amostra, leitura e análise crítica de resultado, certo? Então, a parte da balancinha até vai. Agora, a parte da extração é bem desafiadora. Para esse método, a gente tem alguns pontos. Por quê? O indicado é trabalhar com a extração. Fala, professor, bem-vindo. Coleta, sim, bastante. É que nós... todo laboratório para dentro, barroca. Tá? Mas bastante mesmo. A dona aí, que entrou. Essa mocinha aí manja muito dessa parte. Ajudou muito a gente a fazer o negócio aqui. Né? Depois eu vou falar os números. A coleta também acaba sendo desafiadora, né? Por causa da parte de homogeneização, etc, etc, tá? Bom, mas aí do laboratório para dentro, chegando essa amostra, a parte da extração hoje indicada é via Soxhlet, né? No entanto que você tem alguns aparelhos já otimizados, né? Que aí não fala nem mais que é extrator Soxhlet, é extrator de óleos e graxas, né? Que eles reduziram a aparelhagem, a parte da vidraria, né? Porque vidraria é vidro, né? Vidro é porreta, né? Você mexe, já vi acontecer, é raro, mas acontece com frequência, quebra, depende da qualidade do vidro. Às vezes você tem a reposição que os tamanhos os diâmetros não encaixam, enfim. A extração Soxhlet, ela é desafiadora, principalmente quando a gente trabalha na área ambiental, né? Por quê? Porque ela pode variar esse tempo de acordo com a condição da sua amostra, certo? Tá? Então, obviamente que o Soxhlet, ele tem uma montagem onde você pode fazer bateladas, né? Mas a gente tem alguns pontos ali que, se sua amostra ela tiver uma carga orgânica, vamos dizer assim, média, vou classificar como média, mas sou eu que estou classificando, hein? Não tem escalinha para isso. Tiver média, a gente vai demorar um tempinho de preparo de extração para a amostra ficar razoavelmente boa, entre 2 e 3 horas. Se é um efluente mais pesado, oiê, bem-vinda, saudades. Se é um efluente mais pesado, né, a gente pode chegar até 6 horas, né? Isso falando da análise ambiental na parte de águas, né? Se a gente for partir
para outros tipos de matrizes, né? Eu lembro, o pessoal trabalhava, eu ainda era um jovem. Eu era um jovem e acho que era solo. O pessoal tava fazendo um trabalho lá no Rio de Janeiro, era 16 horas no Soxhlet e não tinha choro e não tinha vela, não tinha como, tá? Então o Soxhlet, ele tem esse problema porque ele vai variar de acordo com a característica da amostra. E hoje é comum a gente ter um método em laboratórios ambientais que põe lá, quanto tempo de Soxhlet? 2 horas, beleza. Se vier uma água de um jeito mais limpo, clarinha, é 2 horas. Se vier chorume ice, nome de drink famoso, chorume ice, é 2 horas também. E aí, gente, às vezes esse tempo aqui não vai ser suficiente para essa amostra ficar boa, tá? Esse é a principal complicação na parte do extrator de Soxhlet. Mas eu anotei também outras coisinhas, né? Então, quando a gente vai para essa extração, e aí eu tô me baseando nos modelos mais populares, tá? Tem modelinho italiano mais bonitinho? Tem. Tem modelinho alemão mais bonitinho? Tem também. Tem um valor maior porque ele resolve algumas coisas, tá? Mas, via de regra, a gente trabalha com alguns modelos que acabam trazendo isso pra gente. Eu anotei. Então, por exemplo, eu tenho a limitação de posições desses Soxhlet de 3, 4, 6, 8 ou às vezes 12 posições por vez. A parte da vidraria é um fator complicante, porque às vezes quebra e às vezes troca e às vezes eu tenho alguns outros problemas. Meu pai entrou. Tudo bem, pai? Eu tenho a parte do aquecedor. Eu brinco que o aquecedor nunca acerta a temperatura, né? Se você tem 6 bocais, 8 bocais, a homogeneidade de temperatura é muito variada, principalmente para os aquecedores que não são eletrotérmicos, né? Que a gente chama. E no caso do Soxhlet é assim, tá? Na maioria deles. E aí o que acontece? Essa parte, por exemplo, a gente pode ter perda térmica, né? Por falha, às vezes, de vedação na montagem. Esse é um ponto que pode acontecer. Outra parte que a gente pode ter problema é a parte do aquecimento uniforme, né? Tipo, a posição 1 aquece mais, Paulinha, do que a posição 8. Aí temos problemas na análise. Vai bater lá na análise crítica de resultado. Não que isso aconteça, mas é raro, mas acontece com frequência. Só estou dizendo, tá? Bom, esses são os principais pontos. Outro ponto. Se é um Soxhlet, a gente tem que ter uma fonte, né? Uma origem de água de resfriamento. E aí o pessoal resolve que jeito? Oiê, tudo bem? Semana que vem é lá, hein? Sabadão. O pessoal resolve que jeito? Pega a torneira, liga a torneira no equipamento, abre a torneira e esquece que você está gastando água de refrigeração da torneira. Ó, muito bom. Que faz parte da técnica de Soxhlet, né, de extração. Bom, os últimos pontos. Eu vou gastar eu preciso de uma capela dedicada. Então, se você tem um laboratório com espaço físico restrito, reduzido, imagina que você fala assim, é uma aparelhagem que dá para tirar e dá para pôr, né? Dá. Na rotina, funciona com a beleza. Nem ocorre alguns probleminhas, né? Mas enfim, basicamente essa capela vai ficar dedicada para esse aparelho. Você não vai poder usar ela mais para nada. Ou, se você usar para outras coisas, o risco é muito grande, principalmente da degradação do instrumento, né? Por exemplo, você faz uma abertura ácida num instrumento que é de metal, mas está na capela. Enfim, mas esta capela não tem santo lá para proteger, certo? Fica a dica. Enfim, a capela de exaustão fica dedicada. E o último ponto, o volume, né? Então, a gente padroniza 100 ml de hexano, né? 100 ml de hexano, lembrando que hexano mais está em torno de 90 reais o litro, tá? Bom, 100 ml de hexano em torno por amostra, tá? Esse aqui são todos os desafios que eu tenho pelo método tradicional, certo? Então,
Aí o que acontece? Essa amostra vai para dentro do instrumento, o equipamento vai fazer a extração, vai passar esse hexano várias vezes lá, com temperatura, bonitinho, maravilhoso. Nananana. O que esse hexano conseguiu solubilizar dessa amostra, você pega o seu balão, o seu copinho, etc. Vai lá e pesa de novo, certo? Às vezes essa massa fica meio estranha, né? Mas tudo bem, você pesa de novo. A diferença da massa final pela massa inicial, você vai ter a quantidade de óleos e graxas. Tudo bem? Então, aqui a gente está vendo o total, não temos vamos dizer assim, não estamos levando em consideração a seletividade, porque é gravimetria, certo? Bom, e aí, tudo isso aqui, no método tradicional, a gente tem 2 impactos diretos. Primeiro, repetibilidade, né? Com todo esse samba louco, de temperatura para lá, enfim, vidraria melhor encaixada na posição 5 que na 3, a repetibilidade é um desafio sensacional, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é exatidão. No entanto, que a margem que a gente tem aí, que aí não é comigo, é com a qualidade, né? Lembrando que a margem que a gente vai ter aí é considerável de porcentagem, considerando esta análise, né? E aí os interlaboratorial começam a pipocar em tudo que é laboratório, aí você não sabe se você tá fazendo certo, aí você reza para dar o mínimo passar, sabe? No Matrix, assim, passou aqui, entendeu? Nos testes de proficiência, então, enfim. São essas duas pontas, né? Esses 2 pilares aí, que a análise tradicional traz dificuldade pra gente por causa desse todo bololô que eu acabei de explicar, tá? Fora isso, pontos críticos. A eficiência da aparelhagem que você está utilizando, contaminação dos balões ou copos de pesagem, isso também é raro, mas acontece com frequência, que é a sua massinha final, em vez de diminuir, aumenta. Já vi acontecer algumas vezes. Lavei mais ou menos. Lavei com detergente P sabor morango, que não é para lavar. Mas, pelo menos não fazer o refino da lavagem, né? Também, probleminha. A parte de espaço físico, consumo de solvente, nós vamos conversar sobre isso, tá? E uma coisa que nunca se é colocada na ponta do lápis é o quanto que você gasta de água, né? Quanto você gasta de água, porque você está resfriando a torrezinha lá de extração. Eu tenho alta ocorrência de retrabalho. Isso também, normalmente, é trabalho que a gente faz. Segundo, não vamos falar que é entre a gente. Finge que ele não existe. Só faz de novo. O problema é que às vezes impacta no resultado do final, tá? Tati vai matar? Vai. Mas ela que mate na quinta-feira. Hoje é terça, é meu dia. E produtividade diária. Como você tem conjuntos lá de 4, 6, 8, 12, você só vai conseguir fazer 4, 6, 8 e 12. E com muito esforço e um dia normal dentro do seu laboratório, a gente vai conseguir fazer, se você tiver o de 8 posições, tá? A gente vai conseguir fazer 8 de manhã no primeiro período e talvez 8 à tarde. Mas a equipe é muito boa e deu tudo certo, a balança tá perfeita, limpei, tem copinho para dar e vender, tem o balãozinho para dar e vender, tal, não sei o que, 22 amostras por dia. Essa é a média real, pé no chão, que a gente estima para esse tipo de ensaio, tá? Tudo bem? Guarde esse número aí. Então, no ensaio tradicional, a gente vai fazer de 16 a 22 amostras por dia, né? E isso aqui, assim, numa condição de sanidade mental no limite, né? Sem conforto. Sem conforto nenhum, tá? Beleza. Bom, e aí o que acontece? Dentro desse fluxo aí, né, esse fluxo de extração de pesagem seria pro óleos e graxas total. Se for o mineral, eu faço a parte de extração, depois eu passo por uma coluninha de sílica, tá? Depois eu faço a pesagem. Ainda tem mais isso, que aí você vai separar a fração do óleo mineral certinho, fazer o clean-up, tirar as gorduras,
óleo vegetal e outras coisas, né? Que aí você fica só com mineral bonitinho, os hidrocarbonetos. Bom, se eu pegar esse ensaio e a gente analisar e botar ele no WFA, no workflow analítico, separar ele, né? Preparo de amostra, leitura e análise crítica. Ele é um ensaio que, na parte de preparo de amostra, eu considero que ele tem média complexidade. Porque, afinal de contas, é um Soxhlet, né? Quando a gente está lá no maternal fazendo química e tendo laboratório de AQL, análise qualitativa e quantitativa, a gente aprende Soxhlet quase que é o primeiro que a gente pega para mexer. Então, é média complexidade. E eu pus média porque tem aparelhagem para montar, tem esses pontos que a gente conversou aqui, né, de temperatura, tem que estar razoavelmente uniforme e tal. Porém, eu também classifiquei como bem trabalhosa. Então, a etapa de preparo dele tem média complexidade e ele é bem trabalhoso. A etapa de leitura, né, que seria a parte gravimétrica da balancinha, pesa, despesa, pesa, despesa, também. E, gente, sou eu. Aliás, se você acha que não, põe aqui a gente conversar, tá? Eu achei também de baixa complexidade, no caso, a leitura, porque é apenas uma pesagem, mas eu considerei bem trabalhosa. Bem trabalhosa. Baixa complexidade, mas bem trabalhosa. Por quê? Normalmente é em série, né? E aí você tem que ter o controle que o número que você colocou no começo do processo de extração tem que ser o mesmo número, não pode confundir, não pode pular, etc, etc, para não confundir os resultados, certo? Bom, e a análise crítica de resultado, por mais que seja um ensaio simples, no papel, na rotina não é, mas no papel, Olá, doutora, bem-vinda. Lá tá mais frio que aqui. Bom, enfim, eu pus complexa análise crítica, por quê? Por causa das intercorrências, tá? Quando a gente fala de intercorrências olha, no meio do ensaio, deu um quiprocó e uma posição dos 8, o heater, o aquecedor da posição 6 queimou, dançou. Aí, né? O copinho que você usou, quem lavou de um jeito que não é para lavar. E aí sobrou surfactante, o surfactante ele tem uma parte extraível ali e tal, e aí você teve contaminação, sua massa não bateu do que você queria. E aí tivemos problemas, né? Ou o resultado ficou muito baixo, ou o resultado ficou alto. Então, por mais que é um ensaio simples, a análise crítica eu classifico como complexa. E não é por causa do ensaio, é por causa das intercorrências do ensaio, tá? Então essa é a primeira parte, pronto, contei tudo, abri meu coração e meu ponto de vista para vocês sobre a análise tradicional de óleos e graxas, gravimétrica com extrator Soxhlet, certo? Beleza. Vamos para a segunda parte. A segunda parte a gente vai falar sobre a nova abordagem que a gente sugere, lembrando vocês que, por favor, se vocês gostaram do conteúdo, compartilha com quem vocês acham de direito. Pra gente, assim, é muito gratificante, tá bom? Ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Então, a análise com abordagem nova e inteligente. É provocativo e inteligente? Porque, gente, muda bastante o jeito de fazer essa análise, né? Então, por exemplo, nessa nova abordagem, em vez da gente fazer gravimétrico com a balancinha, a gente vai fazer via instrumental através do infravermelho, tá? Através do infravermelho. Fábio, já ouvi isso em algum lugar. Certeza. Talvez numa aula de analítica, talvez em algum filme. Infravermelho a gente usa em muitos lugares, né? Esse infravermelho, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Ele usa uma técnica, né? Vamos dizer assim, um arranjo que a gente chama de transformada de Fourier. Então, esse cara aqui é apelidado de FTIR, né? Por causa que é um infravermelho com transformada de Fourier.
A transformada de Fourier vai permitir você fazer varreduras em segundos, né? E aí você faz a somatória do espectro no interferômetro. Vou dar esse treinamento semana que vem. Dona Alana tava ali. Semana que vem, sabadão, é nóis. E eu vou falar mais disso, terminando aqui o material. Tá? Bom, é um FTIR, tá? O infravermelho, então, ele vai ter condição de fazer a leitura dessa banda específica, tá? Existem duas modalidades na parte instrumental com essa leitura por infravermelho. A primeira, por transmitância, e esse é um método que quando chegou aqui no Brasil, era o que tinha, né? Enfim. E o pessoal ficou muito preocupado com limite de detecção, e aí o tipo de matriz, e aquelas preocupação. Ok, passou. Então usa a cubetinha, como se fosse de um Vzinho, né? O Vs de bancada, hack que tem no laboratório, cubetinha quadradinha, e você vai fazendo a leitura, né? Depois eu vou falar do preparo de amostra, não falei ainda. Enfim, esse é o modo de transmitância. Existe um outro modo, que é o modo de reflectância atenuada. Não basta ser reflectância, tem que ser atenuada. Oiê! Ó, minha irmã entrando. Tem que ser atenuada, não basta ser. Existem vantagens e desvantagens uma em relação à outra, tá? Aí eu queria salientar algumas coisas. A primeira vez que eu vi esse método na parte instrumental, né? Existem hoje 3 possibilidades. Eu vou falar já do preparo de amostra, mas em termos dos solventes que a gente utiliza em técnica de infravermelho, existem 3 possibilidades. Uma possibilidade é a acetona, que eu tenho um amigo que fala que não é bom tomar acetona, porque tira o esmalte dos dentes. Faltou... O outro é um solvente chamado S316, que é uma mistura mágica que um fornecedor vende. Poderia baratear um pouquinho o preço, porque a técnica dele é boa. Faz o preparo na máquina tudo junto. E a coisa é boa. Mas fica um pouquinho mais caro do que compensa, assim, enfim. E o terceiro é o Exano, tá? Essa abordagem, quando eu vi com acetona. E a acetona vai funcionar, mas não vai ser para qualquer matriz. Então, e essa abordagem que eu vi foi em infravermelhos tradicionais, né? Não são infravermelhos que você vai buscar uma banda de número de onda ali, uma banda de absorção ali do conjuntinho que a gente vê os olhos e graxas, vai? Vamos dizer assim para simplificar, tá? Aí o que acontece? Todo esse preparativo, o equipamento ele vem vazio. Todo esse preparativo o cliente precisava fazer, né? Quem compra precisa fazer e tal. E aí você precisa manjar um pouquinho mais de infravermelho, entender um pouco mais o software dele e tal, e fazer com acetona. Então, alguns instrumentos que foram comprados para esse propósito, alguns clientes meio que falaram, tem a amostra que chega aqui, chorumiense, por exemplo, que não vai, né? Assim, não atendeu, faltou, né? Em termos de medição, de leitura, etc, etc. O método não ficou robusto e acabaram voltando para o tradicional, certo? Essa transição é muito importante do método tradicional para uma abordagem nova, né? E é isso que a gente cuida aqui na TZF, tá? O S316, por outro lado, foi uma técnica bem consolidada, o pacote é fechado, bonitinho, até o preparo de amostra ele faz. Só que o solvente acaba inviabilizando pelo custo de cada análise. Pelo menos aqui no Brasil, que nós temos o câmbio, tem importação, tem tudo e mais 3 coisas que é para, né, involuir. Enfim, em termos de custo. Então, nessas duas abordagens a gente teve esse problema. Uma, o pacote é bem feitinho, só que o solvente é caro. A outra não tem pacote, o pacote você que monte e se vire. E o solvente indicado não serve para todas as amostras, né? Bom, com o tempo a gente se deparou com uma solução que trabalha com Exano, ok? Trabalha com Exano,
que é o mesmo solvente da análise tradicional de Soxhlet, trabalha com hexano e trabalha com a reflectância atenuada por infravermelho. Só que é o seguinte, não é um FTIR de bancada que você faz varredura, bota a biblioteca, vira do avesso, nananana. É um FTIR que já vem com um pacotinho quimiométrico. Certo? Já vem com um pacotinho quimiométrico e ele já vem fechado, que é para não mexer, entendeu? É uma solução simples. Então, simplesmente nesse equipamento, você não precisa fazer as calibrações, né? Aquelas coisas de, será que eu tô pegando a banda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá? Mas a banda da água, se veio, não pode ter água, hein? Mas a banda do solvente, mas não sei o que. Não, já vem prontinho. Ou você faz TOG, que seria óleos e graxas total, ou você faz FOG, TOG e FOG, que seria as gorduras também, dá para fazer, ou você faz o mineral, que é o TPH, tá? Então esse equipamentozinho, ele consegue ter essas 3 opções, e por isso que ele funciona bem, inclusive, tá? Legal, nessa nova abordagem, então a gente mantém o consumo de hexano extraído. A base do método tradicional se mantém, eu não mudo ela, tá? A única coisa é que eu não vou para a fila da balança ficar lá me estressando. Eu faço a análise no infravermelho, bonitinho, sensacional, já vou mostrar já daquela forma tosca que eu costumo fazer, tá? Beleza, falei do instrumental, falei do equipamento de leitura. Fábio, e o preparo? O preparo é quase que moral, mas é muito legal. Por quê? Porque a gente vai fazer uma extração líquido-líquido, ok? Legal. A extração líquido-líquido, ela acaba sendo mais eficiente, tá? E acaba sendo mais limpa. Não fica aquele furdúncio com o negócio correndo e vazando água de um lado e a capela funcionando e tá tudo esquentando, enfim. Ela é uma extração mais rápida, mas só é possível fazer isso, gente, por quê? Porque a leitura está indo para o infravermelho. A gente privilegiou uma seletividade, por exemplo, que no gravimétrico a gente não vai ter, tá? Por isso que os números começam a assustar. Então, para vocês... tem 2 formas de fazer. Extração líquido-líquido, tá? Se você for fazer TOG ou FOG, é extração líquido-líquido mesmo. Vai pegar a sua amostra lá, pode ser a amostra mais limpa, pode ser o seu chorume ice. Vai colocar o hexano, que eu já vou falar a receita padrão, tá? Vai colocar o seu hexano, vai agitar. Olha que beleza. Só agita. Tem um tempo para agitação, tem um tempo aqui. Eu tô seguindo tudo do fabricante, a gente já otimizou esses parâmetros, tá? E espera. O hexano e a água não tem miscibilidade, pode ver lá na tabelinha. Tem uma tabelinha de miscibilidade? Essa aqui é do maternal também. Vai lá, ele não tem miscibilidade, então se você deixar ele quietinho no canto dele, o que vai acontecer com o hexano? Vai subir. Aí você vai pegar uma quantidade daquele sobrenadante e vai colocar no cristalzinho, porque é um cristal ATR. Vai colocar no cristalzinho ATR, que é o reflectância atenuada. Tô tentando facilitar aqui, hein? O cristalzinho do equipamento, do infravermelho, tá? Qualquer FTR. Então, em teoria, qualquer FTIR. Porém, os FTIRs que vêm sem o pacotinho quimiométrico, é bem mais chato de você colocar. Você vai ter que desenhar ele, Bruno, você tem que desenhar ele para fazer essa análise aqui, tá? Esse aqui que a gente acabou fazendo o método, ele já vem com essa parte quimiométrica, já vem com a estrutura de leitura bonitinho, no tanto que a gente nem tem acesso, que é o segredo, né, de ter a análise, a regulagem otimizada é do próprio fabricante. A ideia dele é chegar e apertar o botão, tá? Então, aqui eu vou dar uma sugestão de equipamento. A base dele é o FTR, mas a solução é da empresa ali, tá? Então, em teoria, pode-se... Tem coisas... Acho que eu conversei, não sei se você já estava... Tem coisas que são possíveis, mas nem sempre são viáveis. O infravermelho... Olha, essa solução eu conheço fazem...
eu acho que uns 8 anos já, tá? Uns 8 anos. E não andava, porque vinha nos infravermelhos convencionais, assim, né? Então, era possível? Era, mas era viável? Acho que agora tá começando a ser, né? Acertaram algumas coisinhas aí no produto. Enfim. Tudo bem? Então eu tenho essa parte da extração líquido-líquido. E se a gente for fazer os minerais, eu faço o cleanup. E aí eu vou fazer uma analogia que seria um cleanup com sílica e na forma dispersiva. Você já consegue colocar direto, que dá certo, dona Natália, que não deixa eu mentir. Dá certo fazer de forma dispersiva. Então, enquanto você está fazendo a extração, ele já está entrando em contato com a sílica, né? E a sílica já vai absorvendo os outros produtos para deixar só o mineral ali disponível para você. Bom, beleza. Vocês lembram que eu falei que no outro processo demorava de 2 a 6 horas? Pessoal, nesse processo, nessa nova abordagem, a gente vai conseguir fazer a análise toda de uma amostra, fazendo a extração, respirando para pegar o sobrenadante e fazendo a leitura, about 15 minutos. Em torno de 15 minutos. Vocês não acreditam? Eu também não acreditava. Mas passou na comparabilidade, passou na validação, passou no proficiência. E aí? Cadê seu Deus agora? Gente, é um negócio... Isso aqui é muito lindo porque é a ciência, né? E a gente usar... É o ovo de Colombo, né? A gente vê como é... Como tem coisa... solução simples, né? Que dá pra gente usar, né? E era tão simples, mas eu tive que mudar um elemento dentro do fluxo. Por isso que a gente fica batendo, fluxo analítico, WFA, né? Preparo de amostra, equipamento, análise crítica. Não dá para você fazer um método sem uma desses três pilares, né? Então, por exemplo, provavelmente essa técnica não foi para frente porque o pessoal só estava trabalhando na parte de leitura. Ninguém olhou para preparo. Aí o pessoal começou a olhar para preparo, mas não olhou para análise crítica. E aí fica esse samba do crioulo doido. Mas calma, estamos aqui, vamos para frente. 15 minutos. São 10 minutos de preparo e 5 minutos de leitura. Tá? Isso aqui eu estou demorando para fazer. Tá? Bom, benefícios que isso traz. Né? Originalmente a gente pode usar de 500 a 1 litro, né? De 500 ml a 1 litro para fazer aquela extração no Soxhlet com 100 ml de hexano. Então você gasta 100 ml de hexano e gasta 1000 ml de amostra. Tô certo? Tô. Legal. Esse preparo, seguindo o padrão, seguindo o recomendado aqui pelo pessoal que fez a solução. Tá? Esse preparo, ele trabalha numa proporção de 10 para 1, ou 1 para 10, ok? Nesse caso, o pessoal recomenda você trabalhar a partir de 100 ml de amostra de água de chorumiais, amostra, tá? Para 10 ml de hexano. Fizer a conta, de 100 ml de hexano, a gente passou para 10 ml de hexano. De 100 dividido por 10, de 100 dividido por 10, 10 vezes menos consumo. Isso aqui já impacta absurdamente no laboratório, que é 10 vezes menos consumo de hexano por ano, que a gente já viu que o valorzinho... Bom, calma. Entenderam? Então eu vou pegar 100 ml de amostra, vou colocar 10 ml de hexano, fazer a agitação. Tem segredo na agitação, hein? Não adianta ser meia boca, hein? Tem que interagir, né? Líquido tem que interagir. Líquido formam camadas, né? E tal, aquela coisa toda, e papapá. Legal, pra gente ter um contato completo. Tem o pessoal fazendo semivoc aí nesse princípio aí, tá? Então tem que tomar cuidado, também não vamos agitar de qualquer jeito. Beleza? Ótimo. A média diária no método tradicional, eu falei pra vocês que com um dia perfeito, sem intercorrência,
tudo funcionando, equipamento novo, aquela coisa boa, vai ser de 16 a 22 amostras por dia. Esse sisteminha aqui, um fluxo de análise, a gente conseguiu chegar a 50 amostras por dia, tá? No conforto mental. Com sanidade plena. E no conforto. Isso aqui foi com conforto, tá? Então, essa é a estrutura aí que a gente tem para a parte de óleos e graxas nessa nova abordagem. Beleza? Agora vamos ao consumo de amostra, né? O consumo de amostra era 1.000 litros no método tradicional, de 500 a 1.000. Aqui a gente trabalha com 100, tá? 100 ml. Numa técnica de transmitância tradicional, a gente vai trabalhar de 3 a 5 ml na cubeta. E numa técnica de reflectância atenuada, ou ATR, sabe quanto que eu pego de extrato desses 10 ml aqui que eu usei para extrair da amostra? Eu vou falar devagar, porque às vezes pode confundir. Mas é isso aqui mesmo. 60 microlitros. Certo? 60 microlitros de extrato significa que você tem um sobrenadante lá dificinho e... difícil não. Razoável, né? E aí, em vez de você pegar com a pipeta, pegar também, tá? Em vez de você pegar com a micropipeta, você pega com uma micro seringa, dá pra você pegar. Que é 60 microlitros de extrato. Esses 60 microlitros eu cubro por completo o cristal, certo? E mando fazer a leitura. Se der qualquer problema de background, se o cristal estiver sujo, né? Porque terminou de fazer a leitura, limpa. Põe solvente, limpa, põe a outra amostra. Põe solvente, limpa, põe a outra amostra. E vai, e só vai, e só vai. Se você tiver qualquer problema, o equipamento ele vai avisar para você entre as leituras, né? Então você tem uma segurança na leitura, né? Por exemplo, na balança você não vai conseguir isso, certo? Aqui você vai ter uma segurança na leitura muito, muito interessante. E o consumo de amostra e de solvente, mas muito reduzido, tá? Beleza? Como sempre, estourando aqui o tempo, vamos lá. Então, a gente falou da análise tradicional, a gente falou da nova abordagem, tá? Mantendo o Exano, indo para o infravermelho, trabalhando com a ATR. O cristalzinho da ATR, acho que é de zircônia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que dá para ver. Ó o bichão aqui, ó. Tá? Esse aqui é o bichão. Aqui em cima tem um cristal. Deixa eu ver se dá um look. Ah, aqui, ó. Quer ver? Ó. Pegando seringuinha. Você não quer ouvir áudio, né? Tá em inglês. Ó, que belezinha. Aí você chega com cristal. Dispensa. Né? Ó. 60 microlitros. Contou aí 60 microlitros? Dá pra ver? Ó. Olha que belezinha. 60 microlitros e aperta aqui para fazer a leitura. No modo que você escolheu. Então, se você escolheu o modo FOG ou TOG, beleza? E se você escolheu o modo mineral, TPH, beleza também, tá? É só escolher, tá vendo? O painelzinho, deixa eu ver se dou um zoom aqui, ó. Tá vendo? Ele só dá o número. Isso aqui foi uma solução extremamente atrativa e inteligente, né? Porque um FTR tradicional, você vai ter o espectro. Ah, vou ter informação completa. Vai ter. Mas numa rotina de laboratório, pode acontecer tanta coisa, perder método, enfim. Coisas raras que acontecem com frequência. Tá? Esse é o equipamento que a gente estava falando com cristalzinho de ATR. É de zircônia, eu já falei. Então, assim, para riscar, você tem que realmente pegar uma talhadeira, né? Tem uma resistência bem alta. No tanto que você vê no filminho ali, a pessoa, ela tá óbvio que é uma seringa de ponta reta, hein, gente? Vou fazer que nem o memezinho que eu tenho do bichinho. Do menininho assim, ó. É óbvio que é seringa com ponta reta. Aí ele bota a ponta reta em cima e dispensa, né? Bom, e por último a gente tem as oportunidades para este ensaio de óleos e graxas, utilizando o infravermelho, tá?
O que acontece? No método tradicional, você tem um problema de escalabilidade, né? Olha que daí. Você tem um problema de escalabilidade. Por quê? São 8 posições. Se você quiser ampliar, você vai ter que ter 8 posições e mais uma capela. Se você quiser ampliar, é mais 8 posições e mais uma capela, mas aí tem a balança. E aí você tem a pessoa que não vai conseguir pesar tudo, entenderam? Tá? Quando a gente fala aqui desse sistema, dá para você montar fluxos independentes. Então, você deixa um fluxo com 50 amostras. Poxa, Fábio, eu preciso fazer mais. É só você montar outro fluxo com mais 50 amostras. E aí, você vai aumentando o fluxo em paralelo, tá? E aí a gente consegue montar desse jeito a estratégia no laboratório para você. Oportunidades. Vamos lá. Automatização do preparo de amostra. Aqui, como a gente tem uma extração líquido-líquido, né, seja rota para mineral, seja rota para o TOG tradicional, seja rota para água um pouco mais limpa, seja rota para o chorume ice, dá para a gente fazer várias automatizações interessantes. E aí fica a parte da leitura, tá? Fica a parte da leitura. A parte da leitura ainda é manual e estou estudando uma solução que eu não posso falar nesse momento, mas eu acho que vai dar certo, tá? Tem uma solução de um fabricante aí, nessa parte de preparo de amostra, que eu acho que vai encaixar certinho. O tamanho do bicho aí é o tamanho do que vai dar certo. Bom, enfim. Então, a automatização do preparo de amostra, a gente tem essa oportunidade e a gente já consegue fazer. Escalabilidade das leituras por módulo individual. Então, que eu falei, em paralelo, você consegue ter vários processos fazendo 50 amostras por dia, para você que ama óleos e graxas e gosta de fazer. Primão, bem-vindo. Outras melhorias, né? Repetibilidade dos resultados, né? Você não vai fazer a mesma amostra e cada vez que você faz a mesma amostra dá 5 resultados diferentes, 2 para baixo, 5 para cima, e aí não tem controle nenhum nessa parte, né? Então, repetibilidade dos resultados, mais segurança nos laudos e menor prazo de entrega. Porque tudo isso aqui que eu estou pondo na ponta do lápis, eu tenho certeza que você só ouviu do preparo de amostra, que é horas em relação a minutos. Mas tem um monte de retrabalho aí no meio do caminho que atrasa prazo, tá? Bom, redução do consumo de solvente também é uma oportunidade que a gente pode trabalhar nesse fluxo, tá? Sem perder a representatividade e manter os testes de recuperação, porque tem que tomar cuidado aí. Chega um volume que já não dá para você fazer mais a proporção, tá? Redução de geração de resíduo. Então, você paga para comprar o Exano e você paga para queimar ele também, né? Então, vamos pagar menos Exano na compra e vamos queimar menos Exano na saída, né? E aí dá tudo certo. Né? Ó, tem apelo green, né? Meio ambiente, coisa boa. Maravilhoso. Redução das etapas de retrabalho. Lembra comparado com a balancinha? Será que eu pesei? Será que eu não pesei? Lembra a comparação com os extratores? Aí, queimou o heater da posição 6. Perdeu a amostra. Faz de novo. Não tem o que fazer. 7. Maior controle dos resultados, que a gente já conversou, tanto na exatidão, que é crítica no método tradicional, quanto na repetibilidade, que é crítica no método tradicional. Certo? E, veja bem, 8º e último. Em 12 meses de economia de solvente e redução do retrabalho, do jeito que está hoje, em 12 meses, 1 ano, só com a economia você já paga um sistema desse, com um fluxo desse, com a solução dessa. Joguei pro universo, vamos refletir a respeito. Tá bom? Estourei de novo, não adianta. Mas é por uma boa causa. Então, pessoal, esse foi o assunto da live de hoje, tá? Então, live sobre óleos e graxas. Meu irmão, obrigado, velho. Obrigado mesmo, viu, pelo carinho, por estar aqui. Para vocês, no começo da live eu falei, essa aqui vai ser a nossa última live no Instagram, tá? Semana que vem a gente já começa no YouTube, culpa da qualidade da Ana Paula, tá?
que é pra gente trazer coisas novas para vocês, tá? E se você gostou, compartilha, por favor, né? A gente sabe que esse conteúdo aqui ajuda um monte de gente, né? A gente dá toda a parte teórica, a ideia é dar uma linguagem um pouco mais fácil, um pouco mais prática, e um ponto que a gente gosta de fazer, gente, é falar sobre as dores reais do laboratório. Porque às vezes a gente fica com um laboratório todo bonitinho de papel por fora, e poxa, aquela dor, aquela dificuldade que você tem ali, ninguém fala a respeito. Parece que não está acontecendo, mas todo mundo sabe que acontece, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de resolver elas. Entendem? Elas. Tá? Sei que é um lugar que a gente mexe, aí o pessoal fica meio assim de, será que eu vou falar que eu faço assim? Será que eu vou falar? Mas a gente sabe a realidade de como roda, né? Os labs. Então, se você puder fazer esse favor e compartilhar, a gente tá super agradecido. E se você achar que esse conteúdo vai agregar para alguém, tá bom? Pessoal, eu gostaria de ficar aqui mais um tempão, mas não vou poder. Então, semana que vem eu tô no YouTube e quinta-feira tem Qualitate, já iniciando o jeito novo. A gente vai deixar o link aqui no Instagram bonitinho e a gente conversa lá no YouTube, que eu acho que vai ficar até mais legal, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, espero que tenham gostado. Eu adoro ver gente aqui, que eu morro de saudade, e muito obrigado pelo carinho de acompanhar a gente, tá bom? Um abração, até a próxima.